Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor chegar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, hoje nós estamos no 19º domingo do tempo comum e este domingo coincide com o Dia dos Pais, uma data tão querida que movimenta não só as famílias, com as suas crianças, jovens, esposas, movimenta o comércio, movimenta a nossa gente toda numa demonstração de afeto àquele que é o pai de família. Na verdade, hoje nós temos que olhar para os pais e muitos vivem situações difíceis, não só no campo afetivo, mas também na imagem de Deus Pai que eles deveriam refletir e muitas vezes não são capazes de fazer isso. Olhar para os nossos pais, agradecer por eles, por aqueles que nos transmitiram um testemunho de fé é importante e rezar também por aqueles que não conseguiram manter suas famílias, não conseguiram exercer a sua paternidade plenamente, mas trazem no coração a imagem viva, ainda que muitas vezes ferida, do próprio Pai. Com o Dia dos Pais, nós iniciamos a Semana Nacional da Família. Dentro desse mês de agosto, mês das vocações, a primeira semana foi destinada a lembrarmos da vocação dos ministérios ordenados, o sacerdote, o diácono. E agora, na segunda semana, a vocação especialíssima que é dada por Deus àqueles que querem formar uma família e assim fazem com o propósito de ser uma família cristã. A Semana Nacional da Família junta o tema familiar com o tema do jubileu, o júbilo, a alegria de ser família. O Papa Francisco colocou essa expressão no título de uma das suas exortações mais importantes, que foi a Amoris Laetitia. Laetitia é justamente o júbilo, a alegria de ser família. Por isso, então, vamos rezar por todas as famílias. É tempo de redescobrir no horizonte da esperança o júbilo que deveria ser a nossa vida familiar. O Evangelho de São Lucas que nós lemos é apresentado no dia de hoje em duas versões, uma mais breve e outra mais longa, que abrange, além do trecho breve, também uma introdução em que Jesus fala diretamente ao seu grupo pequeno, o pequeno rebanho que havia se juntado ao seu redor, para dizer que eles eram privilegiados por receber do Pai o reino do céu. E depois dessas três parábolas que aparecem no trecho mais breve, nós temos ainda uma consideração a respeito de uma pergunta feita por Pedro, de se esses ensinamentos competiam mais especialmente a eles, que eram os seguidores mais próximos de Jesus. Vamos olhar esse texto do Evangelho, que é bastante rico e bastante complexo. O tema central das três parábolas e também da exortação de Jesus, o tema central é a vigilância.
um tema que aparece muitas vezes na palavra de Jesus: estar vigilante, estar acordado, estar consciente, ter uma mente lúcida. Isso faz parte da vida cristã. Ser cristão não é ser alguém que não tem consciência da maldade do mundo ou da necessidade de enfrentar os desafios de cada dia. Ser cristão não é simplesmente ser bonzinho e procurar viver em paz com todas as pessoas. É também, muitas vezes, lutar pela justiça, pela verdade, por aquilo que realmente vale a pena a gente lutar nesta vida. Portanto, é importante manter essa vigilância, essa consciência plena daquilo que o Senhor pede de nós. Sejam homens que esperam o seu Senhor voltar. Aqui Jesus se imagina na primeira parábola os empregados que ficam em casa à espera do seu Senhor e não podem deixá-lo ao relento quando ele bater a porta. É preciso que estejam atentos para abrir a porta imediatamente, acolher e mostrar o trabalho que estavam fazendo durante o dia, deixando a casa em ordem. Essa inesperada volta do Senhor é a inesperada volta do próprio Jesus, que ao partir na ascensão prometeu voltar. Quando seria isso? Os primeiros cristãos esperavam que fosse logo em breve, mas aos poucos foi passando o tempo e às vezes o cansaço, o desânimo podia ter chegado. Então o evangelista os faz medir essa palavra de Cristo que diz: estejam sempre preparados e vigilantes. A outra comparação é muito clara. Diz que essa chegada inesperada é como aquela do ladrão. É preciso que aquele que guarda a casa esteja acordado, esteja vigilante, para que o ladrão não chegue e roube a sua casa. Esse ladrão, numa comparação até um pouco estranha, é o próprio Jesus, é o próprio Filho do Homem que vem para roubar a cena daquele que é o Senhor deste mundo, o príncipe deste mundo, o demônio, e vem para tirar dele o seu poder. Então, estar atento para receber o Senhor que vem é como estar atento para a chegada do ladrão. E a última comparação para aqueles que acham que demora muito essa chegada, é dizer que seria muito triste se o patrão chegasse, se o Senhor chegasse e encontrasse o seu empregado, em vez de cuidar da casa, está espancando os empregados, tratando mal as pessoas e mantendo a casa desordenada. Seria muito triste, e o castigo dado ao empregado que trata mal os empregados da casa vai ser cruel. A advertência inicial de Jesus diz que toda essa realidade complexa não deve deixar-nos com medo. Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque o reino dos céus é dado a vocês. Por causa da sua presença, por causa da sua simplicidade, por causa do seu empenho, por causa da sua atenção para com o reino será dado a esses escolhidos do Senhor. Não tenham medo, portanto, de se aventurar nesse caminho cristão de despojamento, de generosidade, porque nada neste mundo nos traz segurança a não ser a própria palavra do Senhor. A maioria não percebe o valor do reino e, por isso, não podem ser contados entre aqueles que estão atentos, conscientes e lúcidos. Estão aí envolvidos com aquilo que o mundo oferece e não estão prontos para receber o Senhor. O rei, quando chegar, irá sentar-se à mesa e servir aqueles empregados que foram bons.
Imagine se isso não é uma imagem muito concreta do próprio Rei Jesus, que se faz servo e coloca o seu avental para lavar os pés dos discípulos, para servir-lhes a mesa, servir a mesa da Eucaristia, que é a refeição e mais importante que nós podemos ter, servida pelo próprio Cristo. Que nós estejamos, portanto, atentos para que a gente possa transformar o mundo, transformar nossas famílias, nesta Semana Nacional da Família, voltar a ter esperança, cultivar essa esperança e fazer com que ela brilhe novamente no mundo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.